10 fatos científicos na Bíblia. 10. A Terra flutua no espaço. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. Em um tempo em que se acreditava que a Terra situava-se sobre um grande animal ou gigante, 500 anos antes de Cristo, a Bíblia já falava que a Terra flutuava no espaço. A ciência descobriu isso apenas em 1650, 3.000 anos depois. 9. O Círculo da Terra. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da Terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías 40:22. O livro de Isaías foi escrito entre 740 e 680 a.C. As escrituras mostram que a Terra é redonda. A palavra traduzida como círculo, como está em algumas traduções, como no inglês, por exemplo, vem da palavra hebraica hug, que também pode ser traduzida como um campo circular, dependendo do contexto. Isso indica algo esférico, arredondado ou arqueado, não algo plano ou quadrado. O filósofo grego Aristóteles teorizava que a Terra era redonda, observando os mastros dos navios afundando no horizonte, e de seus estudos da Lua durante os eclipses. Ele notou que a sombra da Terra na Lua revelava que a Terra era curva. Ele poderia ter poupado muito estudo se tivesse lido a Bíblia, que constatava este fato 300 anos antes. Outros 2.000 anos depois, numa época em que muitos cientistas acreditavam que a Terra era plana, foi que as Escrituras inspiraram Cristóvão Colombo a navegar pelo mundo. 8. Lavar-se em água corrente para asepsia. A Enciclopédia Britânica documentou que, em 1845, um jovem doutor em Viena chamado Ignaz Semmelweis estava aterrorizado com o índice de mortes de mães nos partos em hospitais. Em torno de 30% faleciam ao darem à luz. Semmelweis notou que os médicos examinavam os corpos das pacientes que faleciam e então, sem lavar as mãos, iam direto examinar outras pacientes grávidas. Essa era a prática normal deles, porque a presença de doenças microscópicas era desconhecida. Semmelweis insistia que eles lavassem suas mãos antes de examiná-las. Quando eles finalmente fizeram isso, o índice de mortes caiu para 2%. Olhando para as instruções específicas que a Bíblia dá à nação hebreia há mais de 3.000 anos em relação às doenças, temos: quando o homem ficar limpo do seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação, lavará suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. Levíticos 15:13. Hoje em dia, os médicos, profissionais de saúde, lavam as mãos em água corrente, mas não faz muito tempo em que eles o faziam em uma bacia com água parada, deixando germes invisíveis em suas mãos. 7. Informação no sangue. Porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Levíticos 17:11. Muitos de nós não pensamos sobre o fato de que os médicos conseguem saber sobre a saúde do nosso corpo com base em amostras do nosso sangue. Estes testes nos mostram a saúde dos nossos rins, fígado, tireoide, coração. O sangue pode nos revelar doenças como câncer, diabetes, AIDS, anemia, entre outras doenças crônicas. Porém, a grande verdade biológica sobre o sangue revelando a saúde do nosso corpo não era compreendida até recentemente. Até 200 anos atrás, as pessoas tinham seu sangue retirado e muitas faleciam por causa dessa prática. Quando o presidente dos Estados Unidos, George Washington, ficou gravemente doente, os médicos pensavam que a sangria o ajudaria, mas não o ajudou. Era dito que os médicos tiravam mais de 2,3 litros em 24 horas, o que era cerca de 40% do total do volume de sangue de um adulto.
Hoje em dia, sabemos que, em alguns casos, inclusive, é necessária a reposição do sangue pela transfusão, porque a vida está no sangue. Mais de 1000 anos antes de Cristo, a Bíblia já falava sobre essa recente verdade biológica. 6. A Bíblia e a oceanografia. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a vereda dos mares. Salmos 8:8. Matthew Maury é considerado o pai da oceanografia. Ele notou a expressão veredas dos mares no Salmos 8:8, escrito há 2800 anos, e ele disse: "Se Deus disse que há caminhos no mar, eu vou encontrá-los." Maury, então, com a palavra de Deus, foi em busca desses caminhos, e hoje podemos saber de sua descoberta sobre as correntes marítimas, quentes e frias. Seu livro sobre oceanografia permanece como referência no assunto, sendo utilizado em universidades até os dias atuais. 5. Ondas leves e ondas de rádio. É você quem envia os relâmpagos e eles respondem: "Aqui estamos?" Jó 38:35. No livro de Jó, capítulo 38, verso 35, Deus fez a Jó uma pergunta muito estranha. Isso foi por volta de 1500 a.C. Ele disse: "É você quem envia os relâmpagos?" E eles respondem: "Aqui estamos?" Isso mostra que a luz pode ser enviada e então se manifesta em fala. Mas você sabia que toda radiação eletromagnética, desde as ondas de rádio a raio-x, viajam na velocidade da luz? Esta é a razão pela qual nós podemos ter comunicação sem fio instantânea com alguém do outro lado do planeta. O fato de que a luz pode ser enviada e se manifesta em fala não havia sido descoberto pela ciência até o ano de 1864, 3.300 anos depois, quando o cientista britânico James Clerk Maxwell sugeriu que eletricidade e ondas leves eram duas formas da mesma coisa. 4. A primeira lei da termodinâmica. Assim, foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Gênesis 2:1. A primeira lei da termodinâmica é também conhecida como a lei da conservação da energia e da massa. Esta lei afirma que nem a massa nem a energia podem ser criadas ou destruídas, apenas transformadas de uma forma para outra. Em outras palavras, o total de energia e massa no universo permanece constante, e não há criação de nova massa ou energia a partir do nada. Tudo está concluído. A natureza está completa. O brilho da luz solar está completo. O céu azul está completo. As nuvens derramam a chuva limpando o ar e dando vida à terra. As grandes árvores estão concluídas, nos dando oxigênio para respirar. Os rios estão completos, repletos de peixes e enchendo os nossos grandes oceanos. A terra está completa, produzindo plantas que nos dão alimento. A criação não foi feita pela metade. Dos animais aos homens, pássaros, a fragrância de uma rosa desabrochando. Tudo para a glória de Deus e nosso prazer. Nada criado está evoluindo. Está tudo completo, assim como a Bíblia diz. 3. Dimensão dos navios. É assim que você a fará. 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Gênesis 6:15. No capítulo 6 de Gênesis, Deus deu a Noé as dimensões da arca que ele deveria construir. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Nas medidas atuais, seriam 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. É interessante saber que um estudo científico de 1993, conduzido pela South Korean World Class Ship Research Center, (CRSCO), comparou 12 cascos de diferentes formatos e descobriu-se que nenhum design moderno superou o modelo bíblico. O comprimento da arca era de 6 vezes sua largura e 10 vezes sua altura. Muitos navios contemporâneos são construídos com proporções similares. Embora hoje em dia a relação
comprimento e largura geralmente determinada com relação à força necessária para movê-lo sobre as águas. No caso da arca, ela precisava apenas manter-se flutuando, e ela foi forte para suportar a força das águas do dilúvio. 2. A Bíblia e a quarentena. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Levíticos 13:46. Em Levíticos 13:46, a Bíblia fala sobre a quarentena. Muito antes da ciência médica descobrir a importância de isolar pessoas com doenças contagiosas. Em 1940 a.C., ela já dava instruções de como fazer quando alguém tinha lepra. Leis de quarentena não tinham sido instituídas pela humanidade até o século XVII. Estima-se que a devastadora peste negra do século XIV teria tirado a vida de cerca de 70 milhões de pessoas. Isso ocorreu por não separarem as pessoas doentes das saudáveis. Quando famílias inteiras adoeciam, era atribuído à má qualidade do ar. Entretanto, se tivessem colocado em prática a ordenança da quarentena descrita nas Escrituras, teriam salvado milhares de vidas. 1. A Bíblia e os dinossauros. Veja o behemote que criei quando criei você e que come capim como um boi. Que força ele tem nos lombos, que vigor nos músculos do ventre. Ele enrijece sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são canos de bronze e os seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, ele se mantém calmo, mesmo que o Jordão atinja sua boca. Poderá alguém capturá-lo enquanto ele estiver olhando? Ou, em uma armadilha, enganchá-lo pelo nariz? Em Jó 40:15, Deus fala a Jó sobre uma criação sua chamada Behemote. Alguns comentaristas bíblicos acreditam ser uma referência ao hipopótamo, porém, uma das características desse grandioso animal é a de sua cauda ser semelhante ao cedro, que é uma árvore muito grande. Claramente, o hipopótamo não se encaixa nessa descrição. Como vimos no texto anteriormente citado, podemos destacar as seguintes características desse animal. É a maior de todas as criaturas que Deus fez. Tinha força em seus quadris e uma cauda como a de uma grande árvore. Tinha ossos bem fortes e vivia entre as árvores. Bebia quantidades massivas de água e não se perturbava com um rio caudaloso. Isso demonstra um animal grandioso, como um dinossauro, nesse caso, herbívoro, como sabemos que existiu. A Bíblia então diz: aquele que o fez pode chegar a ele com uma espada. A ciência pode apenas especular sobre por que os dinossauros desapareceram, mas a resposta talvez esteja nessa passagem das Escrituras como vimos. Deus os extinguiu. Teria sido por meteoros? Pelo dilúvio? Deixe nos comentários a sua opinião. Esperamos que tenha gostado dessas curiosidades científicas contidas na Bíblia. E, se quiserem uma parte 2 com novos achados, deixem nos comentários. Dinos!